O cientista Dr. Elias Mendes dedicou décadas a estudar o enigma que mais assombra a humanidade: o que a mente vê nos segundos antes da morte. Ele acreditava que não era apenas um vazio ou um breu, mas algo muito mais complexo e aterrorizante. Talvez uma porta entre os mundos, algo que nunca deveria ser aberta por mortais. Dormia pouco, trabalhava demais e vivia cercado de gravações de cérebros moribundos conectados a máquinas, tentando capturar o instante em que a consciência se desprendia do corpo. Sonhava em ser o primeiro a mapear o caminho da alma, enquanto ela se desfazia em silêncio, perdida em outro plano. No fundo de seus pensamentos, porém, crescia um medo que ele jamais admitiu sentir. Numa noite em que a chuva castigava a cidade e o laboratório parecia respirar pelas paredes, Elias analisava a tomografia de uma mulher que morrera minutos antes. Enquanto a imagem se estabilizava, algo novo surgiu na tela. Um padrão que se retorcia como se tivesse vontade própria, formando o que parecia ser um rosto, observando diretamente para ele e sorrindo devagar demais. Seu corpo travou. O rosto na tela murmurou algo indecifrável, como se sussurrasse dentro da máquina, e então desapareceu junto com o pulso cerebral da paciente. Elias apagou as luzes do laboratório e descansou a cabeça sobre a mesa na tentativa de recuperar o fôlego. Cada respiração parecia rasgar sua garganta de tão tensa que estava. Naquela madrugada, quando finalmente tentou dormir, o escuro atrás de suas pálpebras não era o mesmo. Ele viu flashes, sombras correndo em direção a um abismo, pessoas gritando com a boca costurada, olhos queimando como carvão, e algo gigantesco observando todos eles de cima, como um carrasco invisível. Elias despertou coberto de suor, com o coração martelando dentro da caixa torácica. Os fragmentos não pararam. Toda vez que as luzes se apagavam, aquilo voltava. Já não era mais sonho. Ele estava acordado e via a morte se aproximando dos vivos, como se pudesse assistir a todos os cérebros do mundo soltando seus últimos pensamentos. Era um tsunami de terror invadindo sua mente. Elias começou a duvidar da própria sanidade, mas a obsessão falou mais alto. Ele se conectou às mesmas máquinas que usava para estudar os mortos, configurou sensores em sua cabeça e decidiu registrar o que estava acontecendo com ele antes que fosse tarde demais. Em silêncio, ativou o monitoramento e fechou os olhos, sem saber se voltaria a abri-los. O monitor exibiu picos nervosos, e então surgiu novamente aquele padrão pulsante, tomando a tela como se estivesse empurrando a realidade para fora dali. O rosto deformado ressurgiu, e desta vez não sorria. A boca estava aberta em um grito eterno. Elias sentiu um frio nauseante subindo por sua espinha. A figura falou dentro da mente dele, sem mover os lábios. Disse que tudo aquilo que o ser humano chama de vida é apenas um limiar curto demais, uma ilusão barata criada para distrair o que há atrás da cortina. A morte não é o fim. A morte é o começo da verdadeira agonia. Cada cérebro que morre vê a mesma coisa, um tribunal sem misericórdia. Elias tentou arrancar os sensores de sua cabeça, mas as mãos não obedeciam. Estava preso a algo que não via, como se correntes de ar o segurassem pela alma. O terror não vinha do desconhecido, e sim do reconhecimento. Ele sempre suspeitou que havia algo ali, mas jamais imaginou que seria tão voraz e consciente. O rosto mostrou outras cenas. Viu crianças arrancadas de seus corpos, idosos implorando por mais um segundo de luz, criminosos e inocentes juntos sendo arrastados por um corredor infinito, todos olhando para trás com desespero absoluto. A entidade se alimentava de pavor, cultivando o sofrimento humano como se fosse uma colheita eterna. Sua visão se turvou, mas ainda assistia ao horror se desdobrar diante dele. A máquina continuava registrando tudo enquanto o cérebro de Elias se debatia entre o colapso e o desespero. O laboratório agora estava tão frio que o vapor de sua respiração pairava no ar como neblina densa. Ele lutou contra a inconsciência e percebeu uma verdade final. O que via não era um portal do futuro, e sim um vazamento do destino de todos. Aqueles segundos antes da morte eram o primeiro suspiro de um tormento interminável,
algo que o cérebro tenta esconder com ilusões de paz para não enlouquecer de imediato. O monitor brilhou mais forte. A luz tornou-se cortante. Elias viu milhares de olhos olhando para ele, rostos colados uns aos outros tentando escapar de dentro da tela. Cada um deles chamava seu nome com vozes que vinham debaixo da terra, prometendo que a próxima respiração seria a última. Ele forçou os olhos abertos, respirando rápido e arfando, mas já não estava mais só no laboratório. As paredes haviam sumido, substituídas pelo mesmo abismo de seus pesadelos, com sombras penduradas e agonizantes ao seu redor. O gigante sem rosto se aproximava, pisando sobre crânios quebradiços. Elias tentou correr, mas suas pernas estavam presas no chão por mãos que saíam da escuridão. Cada dedo era gelado como cadáveres recém-retirados de gavetas metálicas. Uma voz dentro de sua mente ordenou que ele parasse de resistir, pois aquele era o verdadeiro propósito de sua pesquisa. As mãos o puxaram para baixo, como se o universo invertesse sob seus pés. Seu corpo caiu em direção ao vazio, enquanto multidões gritavam sem boca, e criaturas serpenteavam pelas brechas entre o real e o impossível. A dor atravessou sua alma e ele se perguntou se alguém perceberia sua ausência. Antes que pudesse completar esse pensamento, a entidade colossal enfiou seus olhos diretamente nos dele. Não havia misericórdia, nada que pudesse ser negociado, rezado ou suplicado. Elias ouviu sua própria mente rasgar quando a entidade lhe mostrou a última mensagem que qualquer humano recebe: o terror absoluto de nunca despertar novamente. O chão voltou sob seus pés como um golpe brusco e ele acordou no laboratório, deitado no chão, com os sensores ainda presos. O monitor estava apagado. O silêncio era tão profundo que parecia acusar sua existência. Ele se levantou cambaleante, acreditando ter escapado de um pesadelo. Um detalhe quebrou essa ilusão. Ao virar para a tela, Elias viu sua própria tomografia em exibição. O padrão pulsante estava lá também, mais vivo do que nunca, formando seu próprio rosto deformado. Nos dados do monitor constavam números impossíveis, marcando que seu cérebro havia registrado exatamente os últimos segundos antes da morte. Ele recuou, tremendo. Estava vivo. Ou acreditava que estava. Sua mente se perguntou se havia realmente voltado ou apenas adentrado o primeiro passo da agonia. O laboratório inteiro parecia respirar novamente, lembrando-o do sorriso que viu pela primeira vez na tela. Elias tentou fugir, mas a porta do laboratório não se moveu. A maçaneta tremeu sob seus dedos, como se algo do outro lado a segurasse. Ele sentiu a presença se aproximando por trás, acompanhada de silêncio e escuridão em formato humano. Não havia fuga possível. Era chegada a hora de olhar para a verdade sem véus. O sussurro final veio de todos os cantos ao mesmo tempo, como se o próprio mundo respirasse em seu ouvido. A voz afirmou que agora ele sabia o que todos veem nos segundos antes do fim. Já não era mais um pesquisador. Ele se tornara parte daquilo que estudava. O rosto apareceu ao lado dele, sem carne, sem vida, sorrindo. E a escuridão o engoliu inteiro enquanto o monitor registrava a última atividade cerebral de sua existência. Nenhuma máquina jamais contaria a verdade completa para o mundo. O terror absoluto não pode ser divulgado, só pode ser vivido e repetido para sempre.